Hoje em dia no mundo, 1,8 bilhão de pessoas não têm acesso à moradia adequada. Desse número, 150 milhões vivem em situação de rua. No Brasil, esse número é 280 mil pessoas vivendo em situação de rua. E esse número quem nos dá é o estudo A Litigância Constitucional dos Direitos da População em Situação de Rua, do Grupo de Estudos em Direito, Terceiro Setor e Empreendedorismo Social da USP, o G3S. Hoje no PG On Air, nós trazemos os coordenadores do G3S, o grupo da USP, para discutir um pouco a situação das pessoas que vivem em vulnerabilidade e situação de rua e os números discutidos no início do programa. Arthur Sadam e Lucas Víspico, muito obrigado por virem hoje conversar com a gente. A princípio, eu queria pedir para vocês se apresentarem e apresentarem um pouquinho do grupo para a gente. Claro, posso começar. Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Lucas, eu sou atualmente coordenador do Grupo de Estudos em Direito, Terceiro Setor e Empreendedorismo Social, no G3S. Atualmente eu sou doutorando em Direito lá na USP. Atualmente trabalho na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E em agosto também começarei o meu mestrado na Escola de Direito de Harvard. Bom, eu sou Arthur, eu sou coordenador junto com o Lucas do G3S e atualmente sou mestre pela USP. Estou pesquisando também lá dentro da FGV junto com o Lucas, mas em alguns núcleos, como o Compete e o Centro de Tecnologia e Sociedade. E também tenho me engajado no SEBRAP, no Grupo de Poder Econômico e Democracia. Legal, Lucas, Arthur, muito obrigado por terem vindo hoje no nosso episódio do PG On Air. E vocês coordenam o G3S na Faculdade de Direito da USP, que fez esse estudo dos números alarmantes que a gente comentou no início do episódio, na chamada do episódio. O estudo A Litigância Constitucional dos Direitos da População em Situação de Rua foi publicado e a ideia é trazer substância para a discussão da ADPF 976. A gente vai falar um pouco do estudo da ADPF no episódio de hoje, mas antes eu queria pedir para vocês apresentarem um pouco o grupo, a proposta e como vocês chegaram nesse estudo. Bom, o G3S ele surgiu um pouco na dificuldade que a gente tem de superar aquela divisão clássica entre espaços públicos e privados da economia, sociedade e do Estado, né? A gente acredita que isso é um ponto cego dentro da nossa formação jurídica de compreender como é que uma série de entidades e situações jurídicas híbridas existem entre o mercado e o Estado, entre o público e o privado, que é o terceiro setor, né? E dentro disso, a gente progressivamente viu que o terceiro setor ele não só apenas atua de maneira central na governança econômica, como na formulação de políticas públicas, inclusive para a população em situação de rua, que foi puxando o mote do estudo e no nosso objeto de pesquisa ao longo dos últimos semestres. E como vocês chegaram nesse estudo? O estudo que, inclusive, vai estar público no nosso site, é público, né? E vai estar o link no PG On Air. Mas como é que vocês chegaram nesse estudo? Bom, o estudo, pelo próprio título, ele é uma contribuição à ADPF. Então, a ADPF 976, ela se trata de uma ação que está tramitando perante o Supremo Tribunal Federal, proposta em 2022 por partidos políticos e movimentos da sociedade civil, e ela busca, em linhas gerais, o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional que assola a população em situação de rua no país. Então, desde o reconhecimento, por exemplo, da inconstitucionalidade de medidas discriminatórias que frequentemente são empregadas, que a gente vê no nosso dia a dia, como, por exemplo, remoção de pertences, remoção da própria população das vias públicas, mas também a ação ela tem uma conotação positiva de que ela demanda que os poderes públicos comecem a agir e a elaborar planos no sentido de melhorar a situação que a gente tem hoje. E o nosso grupo de estudos identificou que, na verdade, na própria literatura internacional, foram poucos os esforços comparativos de tentar entender como outras cortes constitucionais se comportaram em casos semelhantes. E aí, buscando resolucionar essa questão, a gente fez o estudo que analisou, enfim, 27 países diferentes, 60 decisões. Eu brinco que realmente foi um estudo que foi de A a Z, porque o estudo ele tem decisões desde a Alemanha até o Zimbábue. E com base nessa experiência internacional, a gente procurou trazer algumas reflexões e caminhos possíveis para o STF na ADPF, que ainda se encontra em julgamento.
e que foi apresentado, né, na DPF 976. E aí é muito interessante o estudo de vocês, novamente parabéns por terem levado ele a cabo e estarem desenvolvendo esse projeto tão interessante e tão necessário, né? Como a gente falou, os números da população em situação de rua no Brasil e no mundo são alarmantes, e vocês notaram isso através da abordagem judicial, né? O estudo diferencia países do norte global e do sul global em relação ao direito dessas populações em situação de rua. E como que vocês perceberam, no decorrer do estudo, essa diferenciação das decisões judiciais em países do norte e do sul global? Bom, eu acho isso interessante porque normalmente a gente tende a ver o maior ativismo do Supremo, especialmente em pautas sociais e econômicas, como uma jabuticaba brasileira, né? Como se outras cortes não fizessem isso. Talvez a grande vantagem desse estudo que vai de A a Z é justamente ver a constância desse tipo de recurso judicial à formulação de políticas públicas para essa população de maneira comparativa e ampla, entre países ricos e países tidos como pobres ou tidos como ricos, né? Mesmo assim, apesar dessa tendência global, a gente consegue matizar algumas características específicas de cada um dos grupos de países, né? E muito em razão da própria configuração institucional desses países. Enquanto países do norte global normalmente têm políticas públicas já que endereçam a desigualdade e pobreza, ainda que não especificamente a população em situação de rua, países do sul global não têm esse tipo de state capacity. Eles dependem muito de uma resposta que vem reativa a partir de problemas concretos. Então, no geral, a gente tem que países do norte global, eles foram menos favoráveis a demandas constitucionais que foram apresentadas pela população em situação de rua em comparação com o do sul global. Enquanto o sul global, a taxa de retorno positivo do judiciário chega perto de 94%, do norte global ela foi para perto de 55%. Isso não quer dizer que as cortes, de novo, elas são mais refratárias a isso, mas é porque normalmente no norte global você tem outras instâncias do poder que já endereçam a questão de maneira que o judiciário não precisa invadir de alguma forma tanto essa arena que seria naturalmente de outros espaços, né? E aí a gente também tem uma diversidade das medidas que são adotadas no sul global em comparação ao norte. Porque enquanto no norte, justamente por você já ter um arcabouço do Estado montado para esse tipo de política pública, a função do judiciário acaba sendo muito mais de evitar violações, discriminações ou mesmo comunicar a existência desses veículos do Estado do que no sul global. No sul global, o judiciário ele adota um papel muito mais criativo. Casos como na Índia, na África do Sul ou mesmo na Colômbia, políticas públicas inteiras em área de saúde, educação ou de habitação foram criadas a partir do judiciário para regiões específicas que envolviam a população em situação de rua. Então, essa diversificação, essa diversidade até de medidas representa muito um pouco da diferença que você tem entre os dois grupos de países. E um último aspecto que eu acho que é relevante também nessa clivagem é justamente você ter a noção de que alguns países, normalmente sul global, são de constitucionalismo mais recente. E tendencialmente você tem a positivação de direitos econômicos e sociais que aumenta a permeabilidade do judiciário a esse tipo de demanda. Então, a gente tem muito mais casos no sul global também do que no norte global. Em panorama, eu acho que é um pouco dessas diferenças, apesar da tendência global compartilhada de você ter uma maior judicialização constitucional de demandas da população em situação de rua. Não, eu acho super interessante, porque quando a primeira coisa que me saltou aos olhos, a princípio, foi justamente essa diferença que você ressaltou, né? 94% de decisões favoráveis no sul global, em relação a 55% no norte global, mas aí depois a gente vai vendo no relatório de vocês que isso é relativo, né? Tem relativo, como você disse, a medidas que já foram implementadas, relativo ao tipo de decisão. E aí vocês mencionam no estudo 3 principais tipos de decisão, né? Nesses casos, que seriam decisões propositivas, decisões protetivas e decisões comunicativas. E aí, vocês poderiam diferenciar um pouco para a gente como que funcionam essas decisões? Bom, analisando as 60 decisões que o estudo levantou, nós começamos a notar algumas diferenças, mas também algumas semelhanças. E a partir daí, nós elencamos esses 3 fatores, esses 3 elementos que frequentemente aparecem nessas decisões judiciais.
Primeiro, decisões protetivas, que a gente chama no estudo, são, em linhas gerais, decisões que buscam proteger a população em situação de rua de uma violação específica de direitos, seja uma violação cometida pelo Estado ou até mesmo por entes privados. Já decisões comunicativas são aquelas decisões que veiculam em seu texto que é necessário proteger a população em situação de rua para que o próprio texto constitucional, a própria vontade constitucional seja cumprida. E, por último, decisões propositivas, que a gente chamou no estudo, são aquelas decisões que vão além e, por sua vez, elas fazem com que outros poderes tendam a se mobilizar na resolução da questão. Então, por exemplo, uma decisão que eu achei muito interessante ao longo do estudo foi uma decisão da Colômbia em que se discutia, na verdade, a falta de previsão de produtos de higiene pessoal e de menstruação para a população em situação de rua de determinada localidade da Colômbia. E a Suprema Corte colombiana, para além de determinar o fornecimento dos produtos para aquelas pessoas em específico, ela também determinou que o poder público elaborasse, no prazo de 6 meses, uma política abrangente para toda aquela região sobre essa temática. Então, a gente notou que muitas vezes cortes do Sul Global elas tendem a ter decisões de caráter propositivo, provocando mesmo outros poderes a agirem e a buscarem desenhar uma solução para a população em situação de rua. Muito legal. E acho que se eu não entendi errado, né, das conclusões do estudo de vocês dizem que a DPF 976 é inclusive um espaço em que poderiam surgir um tipo de decisão como essa, né, propositiva por parte do STF. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouco mais sobre o papel do judiciário, o papel do legislativo, o papel do executivo. Mas nesse episódio, já para encerrar, queria conversar com vocês sobre o papel do terceiro setor. Vocês que coordenam o grupo G3S na Faculdade de Direito da USP e que estão, nesse caso, próximos, né, ao terceiro setor, o que é esse terceiro setor e qual que é o papel dele na garantia do direito de pessoas em situação de rua? Não, bom, voltando até um pouco no que eu estava apresentando o próprio grupo, a ideia do terceiro setor, às vezes, ele é mobilizado por negativo, né? Você fala aquilo que não é Estado, aquilo que não é o mercado, é o que sobra dentro disso. Mas eu acho muito mais que a gente consegue entender o terceiro setor como os veículos que a sociedade civil cria, institucionais, jurídicos ou econômicos, para se representar. Não necessariamente de um ponto de vista do lucro, não necessariamente, às vezes sim, às vezes não, isso daí também varia de forma a forma, mas são os instrumentos que você tem da própria sociedade civil para representação. Nesse contexto, é interessante notar dentro do próprio estudo que a maioria das ações que são mobilizadas a nível constitucional, e é completamente compreensível isso, não vem nem do Estado e também não vem das partes individualmente, elas vêm do terceiro setor, são partidos políticos, são associações, são entidades, são eventualmente outros tipos de órgão que estão fora dessas duas instâncias que a gente conhece mais da divisão de estudos sociais em geral, que mobilizam esses direitos e tornam-se o veículo desses direitos. E aí também o terceiro setor ganha relevância, né? Então a gente pode pensar o terceiro setor dentro dessa chave de representação da sociedade civil, não apenas como a representação num sentido mais direto, mas é a representação na formulação de políticas públicas, às vezes construindo elas na proteção de direitos e, eventualmente, em outras esferas que estão dentro desse contexto. Legal. Não, acho que é super interessante. Infelizmente, o nosso episódio está acabando, mas a vontade é conversar com vocês sobre todos os aspectos desse estudo que vai estar disponível, como já está, né, público, mas vai estar disponível na nossa plataforma do PG On Air. Vamos ter mais um episódio nos quais a gente vai poder discutir um pouco mais o papel do executivo, do legislativo e do judiciário em relação às políticas de pessoas em situação de rua e em relação às análises do judiciário, que é o foco do estudo de vocês. Então, Arthur e Lucas, muito obrigado. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Qualquer dúvida ou comentário é só escrever pra gente que a gente entra em contato. Muito obrigado e até a próxima.